Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje eu vou contar uma história, a história do meu primeiro aluno deficiente físico. O objetivo desse vídeo é inspirar você com essas histórias fabulosas que marcaram a minha vida e trouxeram muitos ensinamentos. Eu guardo um carinho enorme para cada uma delas, em especial a essa, ok? E aí, para a gente começar, é necessário entender o que é a pessoa com deficiência física. A deficiência é a alteração do corpo, total ou parcial, que compromete o desenvolvimento de suas atividades. Por respeitar e reconhecer essa condição, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garantiu o direito à igualdade. Esse princípio fundamental, ele prevê que vai garantir o tratamento igual aos iguais e o tratamento desigual na medida da sua desigualdade, até para que garanta o acesso e o equilíbrio de tratamento para todos. E sabendo dessa condição que tem um comprometimento do desenvolvimento das atividades, houve o advento da Lei 7853 de 1989, que garantia a tutela jurisdicional das pessoas com deficiência física. Aliás, eu vou deixar aqui a indicação da tese de doutorado de um amigo meu, professor Adolfo Mamoru Nishiyama, que estudou a fundo sobre o tema e sobre a proteção jurídica das pessoas com deficiência física, ok? E mesmo tendo essa previsão constitucional, não havia o hábito e a preocupação legal e obrigatória dos locais, da cidade, dos espaços públicos, inclusive da faculdade, de ter um padrão para garantir a essa acessibilidade. Então, era como se fosse, olha, eu tenho a garantia constitucional, mas não tenho o que eu preciso ter para garantir esse tratamento igual. Ok. E era assim, e eu percebi isso até 2011. Por que 2011? Porque foi quando eu conheci esse aluno que era deficiente, ele era cadeirante, né? E quando ele apareceu na faculdade, eu confesso a vocês que a faculdade, ela tinha a preocupação em garantir sala de aula. Mas como nós não tínhamos alunos cadeirantes, é como se fosse uma venda que nos cega e nos impede de entender que em algumas situações são obstáculos às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a gente não enxerga que de repente o deficiente ele precisa andar na calçada e às vezes a calçada é esburacada ou a calçada ela é estreita. Ou ainda precisa usar transporte coletivo. Não havia aquela rampa, não havia como ele ter acesso ou até mesmo ter o direito a esse transporte. Assim como as portas ou até mesmo o uso do banheiro em locais públicos que fosse adaptado a essas necessidades. Então, naquela época era assim. E aí essa venda que nos cega em relação a esses obstáculos, eu estava sob o império dela. Quer dizer, a minha preocupação era atender aos alunos. Até então, o atendimento era ter sala de aula. Até que no primeiro dia de aula,
aquela loucura de receber o retorno dos alunos, dos professores, e aí corre para cá para ver qual é a sala, corre para lá para informar o professor, para informar o aluno. E nessa correria eu me deparei no pátio com uma pessoa em cadeira de rodas, olhando, maravilhada com aquele local. Parecia que ele estava contemplando e sentindo assim, sabe, um medo de estar enfrentando tudo aquilo, mas ao mesmo tempo uma superação de, nossa, eu vou começar um novo desafio. Foi pelo menos essa impressão que eu tive. Foi então que eu cheguei perto dele e falei assim, posso te ajudar? Ele falou, não, é que eu estava procurando a minha sala. Pois bem, me fale qual é o curso para eu poder dizer qual é a sala. Afinal de contas, não é muito bom no primeiro dia de aula você chegar atrasado. Até brinquei assim com ele, com a rigidez de professor. E ele, curiosamente, falou assim, eu sou do direito. Falei, então você é meu. Pior ainda, se você chegar atrasado, eu vou ficar os 5 anos pegando no seu pé. Meio sem graça, ele estava procurando como é que ele iria para a sala de aula dele, e porque até então as informações estavam no primeiro andar e a sala dele estava alocada no último andar. E aí eu falei para ele, espera só um pouco, porque eu vou resolver essa situação e eu garanto a você que eu vou entregar, depois de resolvido esse problema, eu vou entregar em suas mãos o seu diploma daqui a 5 anos. E então eu fui correndo conversar com o meu diretor, né? O professor Nazir já até sabia como é que era, né? Nossa, se Solange veio conversar comigo, é só pedido. E aí eu fui intermediar então essa situação, porque o processo seletivo não havia me informado que havia um aluno deficiente físico. E ao fazer a distribuição da sala, a direção colocou de acordo com o número de alunos no último andar. E aí foi prontamente atendido e aí eu consegui descer para o andar térreo. E então eu levei o aluno na sala de aula. Eu confesso a vocês que os colegas, eles ficaram surpresos, honrados e ao mesmo tempo eles entenderam que era uma pessoa que merecia um carinho e merecia aplausos. Tanto é que todos acolheram, né? Ele era extremamente envolvente, né? As pessoas falavam assim, chegavam perto e aí todos ficaram amigos dele. E durante 5 anos ele enfrentou todas as dificuldades da faculdade. Então, eu não falo para vocês que foi fácil, porque a gente tinha que adequar a sala, adequar a carteira para ele poder anotar, tinha que ser uma carteira, uma mesa especial para ele, e ele que se encontrou nessa situação porque ele foi defender a esposa. Pois é, ele era um trabalhador que foi buscar a esposa no trabalho, ele percebeu que ela seria assaltada e aí ao tentar protegê-la desse assalto, ele tomou um tiro nas costas. Então, ele já era um herói, né, por tudo que ele tinha passado. E estar na faculdade, depois desse ocorrido, também representava uma vitória para ele, porque não é fácil você sobreviver a essa barbárie, não é fácil você enfrentar sessões de fisioterapia, enfrentar toda essa adaptação da sua vida. Então,
isso afeta o psicológico, afeta uma série de coisas. Então, assim, estar na faculdade representava muito para ele. Representava vitória, representava enfrentar os medos e os receios para buscar os seus direitos. E então, depois de 5 anos, numa formatura muito emocionante, eu consegui entregar em mãos o diploma a esse aluno. E eu estava muito emocionada e eu falei para ele, eu falei que faria isso e fiz. Parabéns. Veja, às vezes nós reclamamos das dificuldades e nem imaginamos o que as outras pessoas enfrentam de dificuldades para conseguir cursar e terminar um curso. Esse é um exemplo de alguém que superou tudo, desde obstáculos, dificuldades físicas e emocionais, intelectuais, para então terminar a faculdade. Ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa história inspiradora e que você, se achar que tem uma pessoa que tem essa dificuldade ou é portadora de deficiência física, compartilha com ela e demonstre que, assim, às vezes essa deficiência ela não é o fim, mas pode ser o começo, ok? Com muita luta, com muita dignidade, porque a pessoa deficiente ela só quer a garantia e a efetividade do artigo 5º da Constituição Federal, que é o tratamento igualitário. E o que esse meu aluno me ensinou, além dessa força, é que ele não quer uma esmola, ele não quer passar a mão na cabeça, ele só quer um tratamento com dignidade, sabe, de cabeça erguida. Não é um favor, e sim um direito dele a ser assegurado. Ok? Obrigado por assistir o vídeo até agora. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para você receber mais e mais notificações sobre o conteúdo que eu faço com muito carinho para você, tá bom? Eu fico aqui, um grande beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!